com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, feita pelo apresentador Luiz Fara Monteiro. O jornalismo da Record conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acaba de anunciar um conjunto de medidas que visa frear os gastos públicos. Ministro, muito obrigado por nos receber. Prazer, Luiz. Prazer é todo nosso. O senhor está anunciando um corte de 72 bilhões de reais para os próximos 2 anos, 320 bilhões para os próximos 5 anos. Foi cortado tudo que poderia ser cortado ou o senhor ainda pode revisar essas ações? O senhor disse que não tem bala de prata ainda nessa medida, né? Luiz, só para esclarecer quem está nos assistindo, o que está acontecendo hoje com a economia brasileira? Ela está crescendo num ritmo forte, à base de 3,5% de crescimento num ano. Há muito tempo que a economia não gira nessa velocidade. Está com uma inflação saindo um pouquinho do trilho, em virtude, sobretudo, de choques externos ou climáticos. Então, o telespectador está vendo o preço da carne subir um pouquinho, o óleo subir um pouquinho, o arroz que subiu já caiu. Temos que cuidar da inflação. Estamos com o desemprego no menor indicador da história. 6,2%. Hoje saiu 6,2%, que é a menor taxa de desemprego de toda a nossa história, né? Desde que, por essa metodologia, ele é aferido. O que isso nos coloca de desafio? Nós temos que manter a sustentabilidade da economia. E uma coisa que pode prejudicar é se os gastos do governo se expandirem para além do arcabouço fiscal, que nós aprovamos o ano passado, nós estamos correndo o risco de ter uma desaceleração da economia, em função de juro, em função de dólar. Então, nós precisamos tomar medidas que visam conter essa dinâmica de valorização da despesa, contendo ela. Quer dizer, você vai continuar valorizando o salário mínimo, você vai continuar garantindo os benefícios sociais, mas num ritmo que permita a economia se acomodar, para não comprometer o crescimento sustentável da economia. O senhor acredita, então, que pode rever novas medidas, caso o que foi projetado agora não funcione a contento? Teremos que fazer isso porque nós temos uma regra que foi apelidada, né, de novo arcabouço fiscal, mas, na verdade, são regras fiscais. Como é que a despesa tem que evoluir, como é que a receita tem que evoluir e como é que essa diferença entre receita e despesa tem que diminuir, porque hoje a despesa está acima da receita, o que não é bom para nós nesse momento. Então, se nós continuarmos fazendo com que a receita cresça acima da despesa, contendo a despesa, nós vamos ter o equilíbrio fiscal que vai garantir justamente essa trajetória virtuosa. Que o povo brasileiro quer emprego, uma renda cada vez melhor, né? Em virtude do esforço que cada geração faz para estudar mais, para trabalhar mais, quer que isso seja feito de maneira sustentável. E é isso que nós estamos garantindo. E sim, respondendo a tua pergunta, se dali a 2, 3 meses nós identificarmos riscos para essa trajetória, nós vamos ter que voltar para a mesa para verificar quais ajustes terão que ser feitos para manter essa trajetória. Se fala no corte de gastos do governo. Por que isso, ministro? O governo gastou muito, gastou mal. Por que agora está tendo que cortar o crescimento dos gastos? De novo, é conter o crescimento dos gastos. Conter é diferente de cortar. Conter é definir um ritmo de crescimento compatível com a nossa capacidade de honrar esses compromissos que estão. Agora, tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, tem alguns programas sociais que estão precisando de uma adequação, como é, por exemplo, o caso do BPC, né? Ele está saindo um pouco do roteiro traçado pelo legislador. O benefício de prestação continuada. Isso. Vamos dar esse exemplo, que é um exemplo bastante concreto. Nós temos 3 milhões de pessoas com deficiência cadastradas no BPC. 1/3 delas não tem o cadastro da deficiência. Quando nós vamos fazer por amostragem, quem são essas pessoas? Se verificou que um percentual elevadíssimo não tem, de fato, uma deficiência nos termos da lei. Tem algum outro tipo de problema que não se enquadra na categoria deficiência. Deficiência visual, o cadeirante, deficiência auditiva.
não se enquadram nessa categoria e estão erroneamente no cadastro. Às vezes é uma liminar judicial que sai, sem a perícia. Então, você tem que fazer essa revisão periódica. E o que nós estamos mandando para o Congresso são critérios de avaliação periódica dos programas sociais. Por exemplo, biometria. Ela é obrigatória hoje, será obrigatória para todos os programas sociais. E por quê? Porque é uma maneira de você combater o desvio de finalidade. Aquele dinheiro tem uma finalidade, sem impedir que ele se desvie para outra finalidade, que não tem a ver com aquele programa. E sim nos termos da legislação aprovada pelo legislador, que afinal de contas é quem tem que ser a legislação que tem que ser observada. Por falar no legislador, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disseram que receberam bem esse conjunto de medidas e que vão analisar o mais rápido possível. Como é que está o diálogo do governo, da equipe econômica com o Congresso Nacional para a efetivação dessas medidas que o senhor anunciou? Sempre bem, né? Eu sempre elogiei a postura das duas casas. Luiz, vamos ser adultos aqui, né? Nem sempre o que o governo manda sai aprovado do jeito que nós mandamos. Mas nós temos um país, felizmente, que vive a democracia. Democracia é você respeitar o mandato do presidente da República e respeitar o mandato de deputados e senadores que foram eleitos pelas mesmas pessoas que elegeram o presidente da República. Então, nós temos que entender que o Congresso, muitas vezes, vai aperfeiçoar, vai modificar, vai sugerir emendas, e é normal do processo democrático que seja assim. Agora, o padrão de relacionamento que nós atingimos é um padrão de muito virtuoso. Por quê? Porque nós estamos encaminhando, o presidente chamou os dois presidentes das casas para uma reunião antes do encaminhamento das medidas, pediu a mim que explicasse aos dois e aos líderes dos partidos da base qual era o sentido dessas medidas, e quando as coisas foram explicadas, o resultado foi excelente. Vamos fazer, vamos ajudar o Brasil, vamos tomar as medidas necessárias. Eu penso que nós estamos reconstruindo um padrão de democracia de alto nível. Assim como o Brasil se reinseriu no mundo, você viu agora pelo G20, né? O Brasil festejado pelos maiores líderes do mundo, o Modi da Índia, o Xi Jinping da China, o Macron da França, o Biden dos Estados Unidos e por aí vai, né? O Scholz da Alemanha. Assim como nós nos reinserimos, nós estamos internamente dialogando com o Congresso e com o Judiciário de maneira a produzir os melhores resultados para a nossa população, o maior bem-estar da nossa população. O quadro é muito desafiador, Luiz. Externamente, você está tendo guerras comerciais, conflitos armados. Faz muitas décadas que não se tem tanto conflito armado no mundo, e a guerra comercial, entre as grandes potências, sobretudo, atingiu um patamar que há muito tempo não se vê. Então, é preciso ter uma humildade de reconhecer que há um cenário externo mais desafiador, problemas internos precisam continuar sendo resolvidos e não imaginar que, porque nós estamos crescendo com baixo desemprego, os problemas são resolvidos. Nós vamos terminar esse ano festejando 3,3%, 3,5% de crescimento, menor taxa de desemprego da história, ótimo, mas esse não é um motivo para baixar a guarda, é um motivo para você ficar atento. Se você quer continuar colhendo resultados, você precisa fazer, tomar atitudes. Mas, ministro, o senhor citou esses índices favoráveis, inflação sob controle, menor taxa de desemprego, e o senhor falou também de um bom padrão de relacionamento com o Legislativo. Por outro lado, como é que está o relacionamento da área econômica com o mercado financeiro? O senhor hoje esteve na FEBRABAN, na Federação dos Bancos. Como é que foi o diálogo e a que o senhor atribui esse ainda mau humor do mercado financeiro? Então, fomos 3 ministros da República para a FEBRABAN. Os 3 foram muito bem recebidos. O futuro presidente do Banco Central, que toma posse 1º de janeiro, estava presente, também fez um discurso, foi sabatinado ali, também com elogios na mesa das respostas que eram dadas. Eu imagino que hoje é que as coisas não voltam ao normal, assim, as coisas não funcionam assim, né? Tem um estresse no mercado,
de repente sai um ruído de que a coisa vai ser de um jeito ou é de outro, que aquele número não corresponde à verdade, e você vai esclarecendo. Se nós tivermos aqui um pouco de humildade, de entender o quadro, entender que apesar do bom momento da economia brasileira, existe uma desconfiança sobre a trajetória do gasto público e da dívida pública, o papel da autoridade é o quê? Esclarecer, abrir os números, explicar qual a estratégia, o que nós vamos fazer. E aí você vai conseguir um bom resultado. Esses momentos de estresse podem acontecer. E eu lembrava na própria Febraban que 2 anos atrás, quando eu sequer tinha sido indicado ministro da Fazenda, eu fui na Febraban representar o presidente Lula e foi um grande estresse a minha ida. O dólar também subiu, as pessoas estavam desconfiadas de que o governo não tinha um plano consistente. O que a gente observou de 2 anos para cá? A economia crescendo mais de 3% em média, a inflação muito diferente do que acontecia no governo anterior, no período anterior. A inflação está mais comportada. Temos desafios tópicos, tem produtos que estão saindo um pouco daquele conforto que a gente quer, a carne barata, os alimentos baratos. Temos uma preocupação com a inflação de alimentos, mas, na verdade, ninguém imaginava 2 anos atrás que nós íamos estar com a economia do jeito que estamos hoje. Pelo contrário. As pessoas todas projetavam cenários de baixo crescimento, alto desemprego, alta inflação. Nada disso aconteceu. Não subestimo o que está pela frente, os desafios estão pela frente. Eu sei da nossa responsabilidade. Mas eu também não tenho temor de que nós não vamos agir prudentemente para alcançar os melhores resultados. Agora, houve essa alta enorme do dólar essa semana, um movimento alto de especulação por conta da perspectiva do anúncio dessas medidas. Chegou a mais de R$6, agora recuou um pouco. O senhor considera normal? O Banco Central, na sua opinião, poderia ter atuado, já que nós possuímos aí mais de 360 bilhões de reservas? O senhor acha que seria um momento de entrar com a ação do Banco Central para tentar baixar a cotação? Essa decisão é uma decisão sempre técnica e é sempre bom que ela seja tomada por quem está vivendo o dia a dia do Banco Central. De fora do Banco Central, você fala, tem que intervir, não tem que... Não é muito prudente. Você indica para lá os melhores quadros que você tiver disponível, na confiança de que eles, com os dados disponíveis, atuem. Porque muitas vezes a atuação pode não produzir o melhor resultado. Você fala, o dólar está subindo, tem que intervir. Mas será que é naquele momento que tem que intervir? Será que o ruído não está acontecendo por um outro canal? E vamos atuar então no canal onde está fazendo esse dólar subir em vez do próprio dólar? E às vezes não. Às vezes é um movimento especulativo que a autoridade monetária tem que dar um tranco mesmo, né? Mas isso não é bom. Essa decisão não é boa. Não é bom de ser tomada fora do ringue. Você tem que estar no ringue. Comentarista de jogo, de briga de boxe, de jogo de futebol, né? Você está lá na arquibancada, você sempre acha que você sabe mais do que quem está ali atuando. Mas o senhor vai ficar mais tranquilo com o Galípolo na presidência do Banco Central, ministro? Eu já estou mais tranquilo. O Galípolo está lá há mais de um ano já, né? Se preparando até para assumir o cargo que ele vai assumir. Não que ele tivesse sido indicado para isso, mas o desempenho dele nesse ano foi muito bom. Ele ganhou a confiança dos atores, tanto do mercado quanto da política. E ali, você sabe, né, é um encontro de uma coisa com a outra, né? No sentido de que ele tem que ter um bom relacionamento com o Congresso, que ele, aliás, o sabatinou, né? Tem que ter uma interação grande com a área econômica, preservar a sua autonomia do governo, do poder, e preservar a sua autonomia do mercado, mas com interação permanente, né, com a sociedade, para fazer a leitura dos dados a mais precisa possível. Então, quanto mais informação o Banco Central tiver, melhor vai ser o resultado das suas decisões. Ministro, voltando ao anúncio das medidas, houve uma certa crítica de algum setor da sociedade do senhor ter anunciado tanto as medidas para conter o crescimento dos gastos, como também anunciando a questão da isenção do imposto de renda. O senhor acha que foi um erro essa divulgação, misturar esses dois temas num mesmo anúncio? Na verdade, eram duas obrigações do governo, né? Uma legal, que a Constituição determinava que nós encaminhássemos a reforma da renda com prazo estabelecido pelo legislador. Nós tínhamos que cumprir isso, e era um compromisso de campanha do presidente Lula também.
né, a questão de corrigir a faixa de isenção do imposto de renda, mas eu reconheço que, como elas foram divulgadas conjuntamente, e o pior de ser divulgado conjuntamente é ser vazada de véspera. Porque aí ninguém entendeu. Quando vazou a informação de véspera, as pessoas começaram a misturar uma coisa com a outra. Então, é o que você falou, por que o dólar recuou hoje? Em função das explicações que estão sendo dadas. Uma coisa é a reforma da renda, que é neutra do ponto de vista fiscal. O que quer dizer isso? Se nós dermos isenção para quem ganha menos de 5 mil reais, isso tem que ser compensado por quem ganha mais de 50 mil reais e não paga. Então tem que encontrar um equilíbrio. As medidas fiscais, não. Essa é para conter despesa mesmo. Aí a pergunta de alguns foi, como é que o governo manda medidas para conter o gasto e manda isenção do imposto de renda? É uma contradição, porque na verdade não existe contradição, são duas coisas completamente diferentes. Mas o senhor se sentiu derrotado nessa questão de anunciar esses dois assuntos ao mesmo tempo? Não, eu lamentei o vazamento, porque quando as pessoas que, eu não sei de onde vazou, mas é muito desagradável quando você não percebe o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo seu exercício da sua função. Nós temos que ser muito ciosos de quando você vaza uma informação de governo, sem que a divulgação seja feita com a pompa e circunstância, em respeito ao cidadão, né, devidas, você vai ter problema de leitura. Aí não adianta se queixar do mercado. O mercado leu errado. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar. Quando vazar, tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. Mas, de fato, o que me contrariou, se você chamar isso de derrota, você pode chamar, mas o que me contrariou não é tanto o fato de... É o fato de não ter sido explicado da maneira correta. É o fato de que você permitiu uma leitura muito equivocada do que estava sendo proposto. Ministro, explica para a gente essa medida que o senhor, por um lado, o senhor dá uma isenção de imposto de renda pelo projeto, pela proposta, para pessoas que ganham até 5 mil reais, pode ser mudada talvez no Congresso depois, e ao mesmo tempo o senhor vai cobrar mais imposto de quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Vai dar para equilibrar, vai dar para fazer um equilíbrio fiscal com essas duas medidas? Luiz, na verdade, nós vamos ter tempo para dialogar sobre a grande injustiça que é o imposto de renda no Brasil, porque é realmente muito injusto o que acontece. Nós estamos fixando uma alíquota mínima para quem ganha mais de 50 mil por mês. E essa alíquota vai crescendo até 10%. Lembra que o seu salário você chega a pagar 27,5%, né? 10% quando a pessoa ganha mais de 1 milhão por ano. Ou seja, vai de 600 mil a 1 milhão por ano. Tem muita gente no Brasil que se vale de artifícios jurídicos para ficar totalmente imune ao imposto de renda. Ganhando, uma pessoa que ganha 1 milhão por ano, vamos combinar que está na faixa de 0,1% ali no topo da pirâmide. 1 milhão por ano é uma renda bastante significativa para o Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Mas aqui também, muito. Então, essa pessoa está usando artifícios para não pagar imposto de renda. Então, ela tem várias empresas, ela caracteriza a empresa dela de acordo com a legislação e sua conveniência. Então, tem vários regimes jurídicos no Brasil. Simples, lucro presumido, lucro real. E ela faz uma engenharia, ela faz uma arquitetura financeira para ficar imune. Joga o prejuízo numa empresa, joga o lucro na outra e faz um bem bolado para escapar do fisco. Enquanto ali o trabalhador, que não pode fazer essa engenharia financeira ou esse planejamento tributário, ele vai lá no contra-cheque e você deduz, o patrão deduz o imposto de renda e manda lá para o governo federal. O que o presidente Lula falou na campanha, falou, não é justo. Eu vou buscar justiça, por quê? Porque o Brasil é a 10ª maior economia do mundo. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas está entre as 10 maiores economias de pior distribuição de renda do mundo. Então, nós vivemos uma contradição.
uma economia que está entre as 10 maiores do mundo, ela tem uma das 10 piores distribuições de renda do mundo. O que o presidente Lula falou, vamos distribuir melhor o peso dos impostos. Quem tem salário, até tanto, paga menos. E, na verdade, vai até 7 mil o ganho, porque de 5 a 7, você não vai ficar isento, mas você vai pagar menos. E vamos cobrar de quem não paga um mínimo de alíquota, que é na casa que atinge o pico de 10% a partir de R$1 milhão de reais por ano de renda. Então, nós estamos falando de um fosso social que separa uma camada da outra, é muito grande. Isso é uma proposta que o presidente Lula se comprometeu a encaminhar para o Congresso Nacional e que vai ter lá o ano que vem para ser discutido. O ano que vem tem várias vantagens. A pauta do Legislativo está mais leve. Nós vamos ter votado muita coisa esses 2 anos. Então, a pauta vai estar mais tranquila. Segundo lugar, não tem eleição ano que vem. Então, está todo mundo tranquilo para se debruçar sobre o assunto e ver o que é justo. Nós não queremos saber de punir não. O que é justo? A dona Maria, o senhor José, que ganha lá R$3 mil, R$4 mil, R$4.500. E o sujeito que tem uma renda, às vezes é de aluguel, às vezes é de salário, às vezes é de juros, às vezes é de dividendos, de R$800 mil por ano. Como é que nós vamos distribuir a carga tributária sobre essas duas pessoas? Com nenhuma finalidade de arrecadar mais. O governo não quer arrecadar mais, quer arrecadar a mesma coisa, mas de maneira mais justa. É diferente de você aumentar, como já aconteceu no passado, aumentar o tributo. Não. Vamos arrecadar a mesma coisa. Mas do que nós estamos falando aqui? Como fazer a coisa ser mais justa no Brasil? Você não pode continuar convivendo com um país que está entre os 10 piores em termos de distribuição de renda. Nós estamos na lanterninha, nós estamos falando de quase 200 nações. Nós precisamos estar entre as 10 últimas. Não dá para melhorar um pouquinho isso? Essa é a pergunta que o governo do presidente Lula está fazendo para o país, para o Congresso. E o Congresso vai ter o seu tempo. Vão ser meses de discussão. Diferentemente da reforma dos tributos sobre consumo, exigiu uma emenda constitucional, um pacto entre setores, um pacto federativo. Aqui é uma lei ordinária, é muito mais simples. O tributo é federal, não tem que negociar com estados e municípios. A arrecadação vai ficar a mesma, então não mexe em FPM, FPE. Está tudo em ordem. Vamos buscar mais justiça. Então, eu penso que deve ser valorizado esse gesto do presidente por uma simples razão. Outros presidentes prometeram fazer isso. E nenhum sequer tomou a iniciativa de mandar para o Congresso Nacional. O senhor lançou 2 programas, o Desenrola e o Acredita. Como é que estão esses programas na sua visão? O que pode ser melhorado? Olha, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Eu acabei de vir para a Febraban, como você falou. Vim de lá. Qual foi o aumento do crédito no Brasil este ano? 10,5%. O crédito no Brasil aumentou mais de 10%. É o que a gente precisa. Que as pessoas tenham acesso a crédito. Não é só para consumir. É para produzir, para gerar emprego, para abrir uma empresa. É para isso que nós queremos crédito. Para consumir também, porque muitas vezes você vai comprar um bem durável, você não tem dinheiro para pagar à vista. Então você parcela. Nós limitamos o juro do cartão de crédito. Nós fizemos uma série de mudanças, né? Nós regularizamos a vida aí de 15 milhões de brasileiros. Nós negociamos dezenas de bilhões de reais no Serasa, no SPC. Enfim, nós tomamos uma série de providências para melhorar o crédito no Brasil. Você sabe que nós estamos batendo recorde de venda de imóveis, né? Nós estamos batendo recorde de venda de veículos. A indústria automobilística no Brasil vai crescer, segundo a Anfávia, 15% em um ano. Nós podemos atingir 2,5 milhões de veículos produzidos, depois de anos produzindo menos de 2. Então, o que nós queremos é isso. Nós queremos que as pessoas tenham acesso a crédito, possam renovar seu carro, comprar uma casa nova,
melhorar a qualidade de vida da sua família, cuidar da saúde. É isso que a gente quer. Ministro, nessa linha de buscar novas receitas, por que o governo, por exemplo, não avança na questão da cobrança do Condecine de streamings estrangeiros? Porque a proposta foi bem recebida pela Radiodifusão Brasileira. Vai esse ano para o Congresso. Esse ano, todas essas big techs vão ser disciplinadas, entendeu? Nós estávamos devendo isso, né? E você sabe que, olha, o Brasil vive situação, nós ficamos, durante os governos passados, anos sem cobrar imposto de bet. Imagina você. Que é uma coisa que eu nem gosto, viu? Eu quero te dizer. São as apostas. Eu não curto esse negócio. Mas o governo anterior manteve 4 anos as bets sem pagar 1 centavo de imposto. Agora, você cobra imposto de uma pessoa que ganha R$3.000 e não cobra imposto de uma bet que não faz nada e ganha na aposta online. Quantos funcionários tem uma bet eletrônica? É um computador. E você deixa o teu dinheiro ali, perde o teu dinheiro, porque ali não é para ganhar dinheiro, ali é para perder dinheiro, né? Você está comprando entretenimento. Jogar ali achando que vai ganhar é uma fantasia. Você vai estar comprando um entretenimento, mas você vai perder o dinheiro, né? É isso que é o jogo. O jogo é a banca que ganha, senão ela não funcionaria. E você não cobra imposto. O governo anterior, os 4 anos sem cobrar 1 centavo de imposto. Então, isso não pode ficar assim. Isso nós estamos fazendo. Nós estamos, olha, quer regulamento, quer autorizar o jogo, mas não pode ter benefício fiscal para cassino eletrônico. Que aí não tem cabimento um país viver dando benefício fiscal para isso. O senhor é um homem importante do governo, o senhor tem um ministério que traça os rumos econômicos do país. Em 2026 nós temos eleição presidencial. Gostaria que o senhor fizesse uma análise para a economia brasileira, não só para 2025, mas como é que o senhor pretende chegar ao final desse mandato na economia brasileira? Olha, eu gostaria que nós chegássemos, não em 26, porque é óbvio que o calendário eleitoral importa, mas para quem está cuidando da economia do país, você está pensando numa coisa estrutural. Você quer que um ciclo se abra de desenvolvimento no país, né? Então, evidentemente que o calendário eleitoral importa, mas o ministro da Fazenda, né, que entende a sua responsabilidade, ele está pensando em fazer um pacto geracional. Então, quando eu disse hoje na FEBABAN, olha, a responsabilidade fiscal não pode ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado, é uma política de Estado. Todo mundo tem que ter compromisso com isso, a oposição, a situação, o Congresso Nacional, o Judiciário. Todo mundo tem que ter compromisso com, depois de 10 anos de déficit público, alguém tem que tomar uma providência para transformar a questão das finanças públicas numa política de Estado. Independentemente de quem vai ser o presidente, de quem vai ser o deputado, o senador, o ministro da Fazenda, nós temos que entender que tem que pôr ordem nessas contas. É muito tempo de descaso. Nós precisamos alinhar uma estratégia de recuperação disso. Então, na minha opinião, se nós fizermos o que nós sabemos que precisamos fazer, e cada vez se torna mais patente que nós não temos alternativa, que tem um rumo traçado. Melhorar o ambiente de negócio, melhorar a produtividade, mergulhar na economia verde, usar a nossa energia eólica, solar, nosso hidrogênio verde, para produzir manufaturados verdes, para exportar mais, continuar aumentando a produtividade do nosso agro, fazendo a reforma tributária para diminuir o peso do tributo sobre bens industrializados, se transformar no supermercado do mundo, fornecer não só alimento in natura, mas industrializados para o mundo inteiro. E a gente já está fazendo isso. Proteger a nossa indústria, capacitá-la, né? Fazer depreciação acelerada para que a pessoa troque de máquina, aumente a produtividade. É isso que tem que acontecer. Então, eu penso que os resultados até aqui são significativos, né? Mas nós temos muito ainda para avançar. Ministro, para a gente encerrar, como é que o senhor avalia o relacionamento, a comunicação do governo federal
com estados e prefeituras. O presidente Lula se reuniu hoje, por exemplo, com o governador de São Paulo, com o Tarcísio, com o prefeito Nunes, para anunciar investimento em obras no estado de São Paulo. Sim. Como é que está essa relação do governo federal com os outros entes federados? Olha, o Lula está se comportando rigorosamente como se comportou nos seus 2 primeiros mandatos. O presidente não faz distinção político-partidária quando o que está em jogo é o interesse do cidadão. Uma coisa é o Tarcísio ser de um partido, o Lula ser de outro. A outra coisa é o presidente da República não entender que precisa ter uma nova linha de metrô em São Paulo. Não entender que precisa ter investimento contra enchente na cidade. Não entender que o Rio de Janeiro... Não entender que Belo Horizonte... E assim por diante. E o presidente nunca me deu um telefonema que não fosse para agilizar o atendimento a estados e municípios. Então, eu fico tranquilo, porque quando eu era ministro da Educação, eu fiz exatamente isso, a pedido dele, e agora na Fazenda nada mudou. Eu continuo com a determinação dada por ele de atender a República. Nós somos uma República Federativa e o governo central vai atender os entes federados. Então, você não vai encontrar um prefeito, um governador que possa dizer que está sendo discriminado por não compor a base de sustentação do governo do presidente Lula. Você acompanhou a conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o jornalismo da Record. Ministro, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Obrigado. Boa.